Olá, esse é o nosso último exercício da lista, né? Exercício número 20. É um exercício mais complexo, mas a gente consegue utilizando todas as propriedades que a gente utilizou nos exercícios anteriores. A gente vai precisar de ter um pouco mais de calma, né? Precisar de olhar a tabela, relembrar, né? De como reescrever alguns termos e tudo mais. Mas é possível fazer. A gente vai começar a utilizar algumas estratégias de maneira de limpar, né? De clarear essa integral e conseguir achar termos que a gente consiga integrar, né? Especialmente utilizando as duas tabelas que o tenente deixou com a gente. Então a gente vai lá. A gente olha aqui primeiro para essa integral, né? A gente tem um 3, que é multiplicado por uma tangente de x, subtraindo de 4 cosseno ao quadrado de x, e esses dois termos estão divididos pelo cosseno de x. Quando eu analiso isso daqui, geralmente eu gosto de abrir, né? Eu gosto de abrir aqui. Como é que eu posso abrir? Esses dois termos de cima, eles estão divididos pelo cosseno de x, correto? Existe a propriedade, então, que a gente pode reescrever isso aqui dessa maneira. Ó, eu vou fazer a integral, correto? Eu vou repetir o 3, tangente de x, dividido pelo cosseno de x, correto? O menos está aqui, aqui eu vou ter o 4 vezes o cosseno ao quadrado de x, e eu estou dividindo pelo cosseno de x dx. O que eu fiz? Só reescrevi. Como os dois termos aqui estão dividindo pelo cosseno de x, eu fiz a mesma coisa. Ó, os dois termos estão dividindo pelo cosseno de x. Por que eu fiz isso? Porque aqui, agora começa a aparecer o quê? Eu tenho um cosseno de x aqui e eu tenho um cosseno ao quadrado de x ali. Assim, eu consigo cortar. Eu consigo cortar esse cosseno de x aqui embaixo aqui e ficar um termo que vai ficar só 4 cosseno de x. Eu tiro esse quadrado daqui. Beleza? Eu tirando esse quadrado, por que eu não podia cortar aqui de uma vez aqui? Porque esse cosseno de x também está dividindo a tangente, por isso que eu tenho que colocar aqui. Eu só separei os dois. Mas se eu tenho um cosseno ao quadrado aqui e um cosseno de x, eu posso cortar e tirar esse quadrado daqui. É como se fosse como se tivesse aqui, ó, 4x ao quadrado sobre x, né? A gente corta aqui, isso aqui é como se fosse 4x. É a mesma propriedade. Então aqui, ó, eu vou cortar esse cosseno e vou cortar o 2 aqui. Isso aqui vai ficar apenas 4 vezes cosseno de x. Aí você vai olhar, pô, integral de cosseno sem fazer, né? Lembra da lista das derivadas aqui, ó? Vamos lá de novo aqui as derivadas lá. Derivada do seno é cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Derivada do menos seno é menos cosseno. E a derivada do menos cosseno é o próprio seno. Isso é derivada, né? Porque a gente aprendeu no cálculo 1. A integral, então, é o inverso. A integral, então, tipo, se a derivada é para cá, a integral é para cá. E aqui, ó, cosseno. Eu tenho o quê? Vai ficar o quê? 4 vezes cosseno. Então, eu consigo integrar o cosseno aqui. Então, ó, vamos reescrever isso aqui. Vou fazer por parte, ó. Vou reescrever. Vou ter um 3. Tem uma tangente aqui de x sobre o cosseno de x menos o 4 cosseno de x dx. Aí você, beleza. Dá para fazer duas coisas aqui, ó. Uma subtração, né? Eu posso então analisar duas integrais diferentes. Olha como é que as coisas vão clareando. Então eu posso pegar aqui, ó, 3 tangente de x sobre cosseno de x menos o quê? A integral de 4 cosseno de x. Só estou reescrevendo passo a passo, usando aquelas propriedades que a gente já trabalhou, beleza? O que eu posso fazer aqui agora também para ficar mais claro? Que eu sempre deixei, deu bizu, pega essas constantes aqui e joga para fora da integral. Ó, o 3, vou só reescrevendo. Tangente de x sobre o cosseno de x menos o 4 vai para fora, integral do cosseno de x dx.
Vocês viram que até agora eu só trabalhei a parte de cá, né? Eu separei os termos aqui, né? E trabalhei e já transformei numa integral para você fazer. Metade aqui já está feito. Falta a metade de lá. O que na metade de lá eu fiz? Eu peguei esse 3 e passei para lá, para ficar só trabalhando com tangente, né? Porque aqui é como se fosse multiplicado. Não tem problema, só transferir para o lado de lá. Mesma coisa do 4 lá. Joguei o 3 para fora da integral. Agora eu tenho o tangente dividido pelo cosseno. A gente pode olhar aqui na nossa tabela. A gente tem integral de tangente, não temos, né? Tangente sobre cosseno também não tem. Então a gente tem que dar um jeito de reescrever isso daqui, essa tangente sobre cosseno. Novamente, vai pensando, olha lá, olha na tabela. Você pode olhar na tabela e ver, ó, pô, tangente é seno sobre cosseno, secante, tal. O que eu bizu aqui? Vamos lá. Eu gosto sempre de abrir novamente esses termos aqui. Como é que eu posso abrir esse termo aqui? Se eu tenho, olha aqui, ó, tangente de x sobre cosseno de x. Isso daqui vai ser tangente de x sobre 1 mesmo, multiplicado por 1 sobre cosseno de x. Tá vendo que a primeira coisa que eu fiz foi separar os termos, entendeu? Só separei os termos. Esse aqui é uma igualdade. Por que eu fiz isso? Porque a integral da tangente mais alguma coisa, eu tenho. Como eu falei, isso aqui é tipo uma... Deixa eu ver se eu tenho mesmo... É uma habilidade que a gente vai conseguindo com o tempo, né? A gente já começa a ter essa habilidade de ver o que a gente pode fazer com as coisas. Então, por que eu fiz isso? Porque se você for ver, a gente tem aqui a integral de tangente mais uma coisa, que é a secante. E o que é a secante? A secante é 1 sobre cosseno x. Então, o que eu fiz? Eu peguei a tangente, né? Aqui temos a tangente sobre o cosseno. Eu só separei os dois termos. Por quê? Aqui, ó, eu posso fazer o inverso. Lembra que a multiplicação de fração, quando você vai multiplicar a fração, você vai multiplicar os termos na frente. Se eu multiplicar a tangente vezes 1, vai ser tangente de x. E se eu multiplicar esse 1 vezes o cosseno de x, vai ser o cosseno de x aqui. Então, isso aqui é uma igualdade. Então, o que eu estou fazendo? Eu só estou reescrevendo. Beleza? Vamos reescrever isso aqui, ó. Eu vou ter 3 vezes a integral de tangente de x sobre 1 vezes 1 sobre cosseno de x. Mantém aqui o 4, correto? Sobre a integral de cosseno de x aqui também. Estou fazendo passo a passo. Beleza. Tangente de x, correto? E 1 sobre cosseno de x. Agora a gente tem que relembrar o que é 1 sobre cosseno de x, que foi feito para a gente também lá na derivada. Que, ó, 1 sobre seno de x é cossecante de x. E 1 sobre cosseno de x é o que? É secante de x. Se 1 sobre cosseno é secante de x, novamente, vou reescrever. 3 vezes a integral de tangente, né? Esse 1 aqui não precisa representar, né? Dividido por 1. Vezes agora, 1 sobre cosseno é o quê? É secante de x. Menos 4 vezes a integral de cosseno de x, dx. Então, tipo assim, até agora eu não integrei nada. Eu só fui abrindo, né? Reescrevendo essa integral de maneira mais fácil. Por quê? Lá na nossa tabela agora, na tabela número 11, a gente tem a integral de tangente vezes secante, que é o teorema 12. Entendeu?
A gente tem essa integral aqui e a gente tem essa integral aqui. Correto? Então, agora é só aplicar a integral das duas. Vamos lá. É 3 vezes, na tabela, a integral da tangente vezes a secante é o quê? É a secante. 3 vezes o secante de x, tá? Tangente vezes secante, a integral é a secante. Menos 4 vezes integral do cosseno. Só lembrar aqui que é o inverso, é seno. 4 vezes seno de x, já que eu fiz a integral, mais a constante. Então, tipo assim, de integral mesmo, foi uma linha só. O resto foi só passo a passo em tentar reescrever, né, essa integral, abrindo ela, deixando ela um pouco mais clara e chegar em termos que a gente consiga, né, fazer essa integral aqui de acordo com as tabelas que nos foi dada aqui pelo tenente. Então a dificuldade dela é isso, não é a integral em si, né? É só a gente tentar ir aos poucos, passo a passo, e abrindo ela, vendo o que dá para fazer, né? Utilizando essas duas tabelas. É uma questão difícil assim para ver quem vai pegar de primeira, assim, quem está vendo vai ser muito difícil mesmo. Eu concordo, a gente não fica tão claro, mas eu recomendo fazer outros exercícios de integrais tendo essas integrais trigonométricas, porque isso aqui vai começar a ficar comum, começa a aparecer muito, e você já vai bater o olho e já vai ver, pô, de novo isso aqui, ó, tem um cosseno embaixo, tem um cosseno ao quadrado em cima, já vou sei que eu vou cortar aqui e tal, a tangente com cosseno já vou separar porque é secante e tal, isso aí é na praticidade com as integrais, beleza? Eu espero que tenha ficado claro aqui esse exercício, esse é o último exercício. Eu acredito que esse exercício é o exercício ali do 10, ali do 9,5 também, que o tenente gosta de colocar. É um exercício que tem que pensar um pouco mais. Mas vocês viram que por partes, assim, né, lembrando dessas propriedades, a gente conseguiu fazer ela. Eu sei que na hora da prova a gente fica um pouco nervoso, acaba errando. Mas ela é assim, né, com todas as propriedades que a gente já estudou ali, que foi passado, a gente consegue fazer ela. É só ter essa habilidade de ficar analisando aqui as tabelas da página 11 e da página 12. Então, recomendo fazer mais exercícios, talvez eu consiga fazer uma nova lista aí com mais exercícios, talvez dessas trigonométricas, para a gente bater e ficar na massa essas aberturas aqui, para clarear e a gente poder fazer essas integrais, beleza? Aqui é o exercício número 20. Agradeço aí ao último exercício da lista que foi nos passado. E boa prova para todos.